Esperamos poder dar continuidade ao tema de Adam Kadmon, que foi o último que nós visitamos na nossa aula. E houve uma relativa boa repercussão acerca do tema, porque é algo muito explorado, né, por aí, em vários sites, de várias vertentes religiosas, né? Claro, autenticamente judaicas, umas nem tanto, né? Outras com por assim dizer, nenhuma ligação com o judaísmo, mas o tema de Adam Kadmon é muito explorado. E nós tivemos na aula passada, né, várias alusões e várias perspectivas que todos puderam, eu creio, acredito, que todos puderam perceber melhor do que se trata. Bom, num resumo rápido aqui, minha gente, é o seguinte: Adam Kadmon, cuja tradução é homem primordial, representa um conceito. Essa é a premissa básica. Representa um conceito. Não representa algo físico, não representa algo literal, né? E Adam Kadmon, sendo homem primordial, representa o conceito, o projeto da criação, como um todo. Mas não se enganem com o nome. Apesar do nome ser Adam Kadmon, não representa necessária e apenas o projeto da criação do homem. Adam Kadmon representa o projeto de toda a criação, que abarca tudo aquilo que existe. Melhor ainda, Adam Kadmon representa o projeto da existência tal como nós a conhecemos. Para ficar bem claro, eu quero que fique claro isso para vocês. Adam Kadmon representa o projeto da existência tal como nós a conhecemos. Quando eu digo existência, então, é muito mais abrangente do que meramente a criação que vocês conseguem ver com os olhos. Não, eu não estou falando apenas da árvore que você está vendo, não estou falando apenas de você mesmo, não estou falando apenas do seu animal de estimação, não estou falando apenas do ar que você respira, eu estou falando da existência, em hebraico nós dizemos kium, que é aquilo que abrange o todo, abarca o todo. Isso é Adam Kadmon, é o projeto, é o protótipo de tudo isso que você consegue ver e também daquilo que você não consegue ver, mas entende a sua existência. Daí vocês poderiam se perguntar, sim, mas meus pensamentos estariam incluídos em Adam Kadmon? A resposta é sim. Os meus sentimentos estariam incluídos em Adam Kadmon? A resposta é sim. As imagens que eu vejo no meu sonho, nos meus sonhos, estão incluídos em Adam Kadmon? Sim. Eu estou reforçando essa ideia. A minha imaginação, até as minhas fantasias, as minhas criações mentais, os processos psíquicos que eu tenho e que todo ser humano tem, estariam incluídos em Adam Kadmon? A resposta é sim. Estão. Estou deixando isso claro porque quando nós falamos de criação, nós pensamos em criação física, tangível, concreta, daquilo que nós podemos ver. E nada pode estar mais fora do conceito judaico de criação. O conceito judaico de criação, o conceito cabalístico de criação, é muito, muito mais abrangente, muito maior. É um universo muito maior. E, portanto, em Adam Kadmon se encontram todas as coisas. Absolutamente tudo. É o Kium, é o projeto da existência. Aí vocês conseguem imaginar como é grande, como é vasto, como é amplo o projeto da criação. Talvez vocês se perguntem,
e é bom reforçar isso também, por que que o nome do projeto é Adam? Adam Kadmon. O que tem a ver com homem, com ser humano? E a resposta da tradição é que quando Deus resolve criar todas as coisas, ele estava com o homem em mente. Ele estava com o ser humano em mente. Ele estava focado em nós. Isso soa, de alguma forma, destoante do que normalmente a religião ensina. Isso parece ser destoante daquilo que a religião ensina. De alguma forma. De alguma forma. Por quê? Porque a religião, normalmente, ela vai focar muito mais, no mundo externo. Percebam, a religião vai focar, digamos, ou colocar alguma coisa como centro, como foco, que não seja o homem. É preciso que se entenda que a religião, ela não foca no homem. A religião foca em algo externo, fora do homem. Vejam vocês, uma religião que anuncia um Salvador, um Messias que salva dos pecados, etc. Esta religião não está focada no homem. Tem o homem como miserável, tem o homem como pecador, o homem como uma raça caída, decadente, uma raça pecaminosa. Essa religião não está focada no homem. Nem poderia estar, porque a religião está voltada, na verdade, para aspectos externos que, de alguma forma, procuram corrigir, digamos assim, os caminhos do homem. Mas não está focada, centrada nele. Está focada na obra de alguém, de uma pessoa específica, que é um suposto Messias, que sofre e morre pelos seus pecados, para te resgatar da morte, do inferno. Então, esse é o típico caminho da religião, é o típico andar da religião. Mesmo as religiões mais conhecidas e as mais difundidas e as religiões clássicas, todas elas, de alguma forma, se comportam desta forma. Elas não focam, elas não convergem para o homem. Por esta razão, é preciso que se entenda que a tradição, a antiga e nobre tradição, ela não foca em algo fora do homem, mas sim nele. O homem é o centro. A Kabbalah é antropocêntrica, focada, voltada, centrada no homem. Porque entende que o homem, hoje, na face da Terra, o ser humano, hoje, é a realização, é o clímax do projeto divino. E essa elevação da condição humana, essa reinstalação, me permitam dizer, essa reinstalação do homem em sua devida e exaltada posição, aniquila o pensamento religioso. Destrói a religião. Não é isso que a religião quer. A religião quer ver o homem como um lixo. A religião quer ver o homem como um nada. A religião quer ver o ser humano como desgraçado, miserável, pobre, no sentido de compreensão, ignorante. Percebe o homem desta forma, num buraco, num abismo, porque com isso a religião consegue se vender. A religião só se torna algo realmente fundamentado quando o homem acredita que ele é tudo isso. Quando o ser humano percebe o seu papel na criação,
Quando o ser humano entende que ele é o clímax do projeto divino, que ele é tudo aquilo que Deus, entre aspas, sonhou, então o homem encontra o seu devido lugar. Ele encontra a sua devida posição, a sua exaltada posição. E ele passa a desejar corresponder. Ele passa a desejar fazer jus a esta posição. E aí entra a disciplina, que nós falaremos na sequência. Porém, é importante, e é de fundamental importância, que a gente perceba como a tradição, a antiga e nobre tradição, é diferente do pensamento religioso. Não vai entrar aqui agora questionamento de, sim, mas se eu sou tudo isso, se o ser humano é tudo isso, por que eu não me sinto desta forma? Ou por que eu levo uma vida diferente daquilo que eu deveria levar? Esses questionamentos filosóficos e práticos nós vamos ver numa segunda oportunidade, não agora. Nós primeiro nós temos que seguir uma ordem, uma coerência. Primeiro é mostrar para o ser humano o quão importante ele é. É mostrar que o projeto de Deus não faliu, que o projeto de Deus não fracassou. Que é impossível que esse projeto fracasse. Impossível que esse projeto falhe. De alguma forma, então, amigos, a Kabbalah vem restaurar, vem reivindicar o caráter de Deus como Criador e como onisciente, como sabedor, conhecedor de todas as coisas. Porque num projeto criado por alguém como Deus, me desculpe, um alguém, não seria viável que esse projeto falhasse. Não seria viável que esse projeto desse errado. Porque se o projeto deu errado, esse Criador já deixa de ser onisciente, já deixa de ser onipotente, já deixa de ser tudo aquilo que nós percebemos nele. Ele falhou. O seu projeto falhou. É exatamente isso que as religiões ensinaram para você a vida toda. Que o projeto de Deus falhou. E que agora, precisa então que alguém repare, que alguém de alguma forma conserte isso. Isso tem que ser consertado no homem. Como? Aceitando alguma coisa externa. Fazendo alguma coisa externa. Ou depositando a sua fé, a sua confiança neste ou naquele Salvador. Eis o mal da religião. É sutil, mas é um mal. E nós vamos chegar à conclusão, talvez de uma forma mais clara, na medida em que nós formos, então, progredindo nos nossos estudos. Vejam vocês. Adam Kadmon é o projeto de Deus. Nós podemos até admitir a ideia de que, em algum momento, o resultado, o produto desta criação, em algum momento, tenha desviado o seu caminho. Mas veja, de maneira alguma, esse desvio de caminho será 100%. De forma alguma, esse desvio de caminho incorrerá, digamos, com todas as pessoas.
porque isso também é antibíblico, isso também não está escrito, isso não faz parte do pensamento monoteísta, de forma alguma. Porque nós percebemos as religiões proclamarem: não há um justo, não há um sequer. Por não haver justo, por não haver justiça, pelo homem não se comportar de forma justa, então é que Deus age. Mas as religiões ensinam: não há nenhum justo. Então todos agora devem depositar a sua confiança, a sua fé aos pés de um suposto Salvador. Ledo engano, terrível engano, mentira. A Torá, o Tanar, os profetas bateram nessa tecla várias vezes. Que há sim justos na face da terra. E Deus nos livre se não existissem justos na face da terra, porque senão esta terra, este mundo, esta realidade não subsistiria, nem por um só minuto. A Torá, o Tanar, é insistente na existência do justo sobre a face da terra. O Sefer HaBahir, que é uma das obras magnas da Kabbalah, traz uma passagem importantíssima, muito interessante, que diz que há um pilar. O que é um pilar? Um pilar é um sustentáculo, um pilar é a base. Há um pilar que liga os céus à terra, e esse pilar chama-se Tzadik. Se houver, veja bem o que o Bahir diz, se existir gente justa na terra, este pilar vai ser fortalecido. Se não houver, porém, ele será enfraquecido e tudo, simplesmente toda a criação se acaba. E a passagem termina com a máxima encontrada no livro de Yov: Tzadik Yesod Olam. Tzadik Yesod Olam. O justo é o fundamento do mundo. O justo é o sustentáculo do mundo. O justo é a base da preservação do mundo. Não houvesse gente justa na terra, esta terra, este mundo, esta existência, há muito teria simplesmente desaparecido. Portanto, é falsa a alegação das religiões de que não existem pessoas justas na terra e que agora, então, todos precisam se voltar para alguém que foi justo e viveu uma vida justa, que morreu por você, etc, blá, 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 blá. Tudo conversa mole, papo furado, conversa mole. Porque a justiça do homem, ela não é encontrada senão dentro dele, não fora, em outra pessoa. Não existe alguém que possa fazer aquilo que você deve fazer. Não existe. Não existem meios para que você faça com as suas próprias mãos, ações, aquilo que você deve fazer. Ninguém vai tomar o seu lugar. Porque isso é mérito seu. Isso deve ser mérito seu. É assim que a Torá ensina, é assim que os profetas ensinam. E não é assim como as religiões ensinam. Portanto, eu não fico com a religião. Eu fico com o que diz a Escritura e com o que diz a tradição. Então, sendo Adam Kadmon o projeto da criação, o ideal divino para tudo que existe, poderia eventualmente existir falha de projeto? Imaginem só vocês, se Adam Kadmon é o projeto da criação, e agora Deus chama todo mundo para um recall. Não, voltem, que nós teremos que ajustar alguma coisa aqui, que deu errado no meu plano, deu errado no meu projeto aqui, gente. Voltem, vão voltando, todo mundo voltando aqui. Vocês conseguem imaginar Deus fazendo um recall no cosmos? Um recall na humanidade? Não, pera aí que o projeto deu errado, tem um probleminha aqui,
né? E agora eu vou ter que refazer tudo de novo. Foi mal aí, me desculpem, tá? Mas vamos passar a borracha aqui nessa parte do projeto e vamos começar tudo de novo. Consegue imaginar Deus fazendo isso? É assim que a religião vê Deus. Como um engenheiro falho. Como alguém que, na verdade, fez mal o projeto. Que o homem saiu desse jeito. Que a criação saiu desse jeito. Agora está tudo lascado, porque agora tem que voltar todo mundo, fazer um recall, né? E, de alguma forma, trocar alguma peça, alguma parte, né? Porque o projeto deu errado. Isso que a religião está te vendendo. É isso que a religião vende para o mundo. Mas não é isso que a Torá e a tradição dizem. Não é isso que os profetas dizem. Os atos humanos são condenados e condenáveis, sim, em sua ampla maioria, infelizmente. Por quê? Mas porque nós, obviamente, optamos. Nós optamos. A inclinação do homem, sim, é má, desde a sua meninice, como diz a Torá, desde a sua infância, porém, ele pode tomar conta disso. Não é algo que esteja fora do controle dele. Porque lá no início nós temos aquela máxima que todo mundo conhece. Se você fizer o bem, não haverá aprovação para você, claro. Mas se você fizer o mal, o que acontece? O que acontece? Nós então temos uma reestruturação. Enfim, nós temos absolutamente tudo em mãos. Está em nós o querer. Está em nós o querer. Se nós não desejarmos, nada será mudado em nós. Se nós desejarmos, tudo poderá ser eventualmente mudado. Então, nós precisamos ter essa consciência de que a religião em si, ela nos encaminha para uma dúvida acerca do caráter de Deus, acerca da competência de Deus. E quando você se liberta da religião, Baruch Hashem, Baruch Shemo, aí então você consegue ver isso. Você consegue ver perfeição no design divino, perfeição no projeto divino, e que na verdade você escolhe, de alguma forma, não danificar o projeto, mas danificar o produto final, que é você. Então, o ser humano tem esse potencial nele, é um potencial autodestrutivo, sim, infelizmente. Mas esse potencial autodestrutivo é uma escolha do homem. É nós que fazemos. Não existem forças alheias a nós, é importante que se diga isso, ou fora de nós, que de alguma forma nos conduzam a isso. Nós elegemos isto, nós escolhemos isso. Então, nós podemos, obviamente, determinar o nosso futuro, determinar aquilo que acontecerá, tendo em vista a nossa capacidade de observar, de planejar e a nossa capacidade de julgar as consequências que as nossas decisões, ou nas quais incorrerão as nossas decisões. Para isso que Deus nos colocou como imagem dele, Selem Elohim, para que nós pudéssemos não julgar isso, obviamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia de colocar imagem de Deus em você, em mim, é o fato de nós termos condições de julgar as nossas ações e de planejar com antecedência e de evitar consequências desastrosas. É claro que nem sempre as nossas ações, por mais boas, por mais justas, por mais comedidas, elas acabam de alguma forma trazendo algum resultado negativo, não esperado. Mas esse resultado negativo não esperado, ele pode ser transtornado para o bem de alguma forma. Se a nossa intenção for correta, se a nossa ideia for justificável,
Se aquilo que percebemos for justificável, de alguma forma, mesmo aquele resultado ruim ou não esperado, ele pode ser, de alguma forma, reequilibrado e, em última instância, no último caso, ser elevado para o bem. Porém, não ocorre o mesmo quando nós planejamos o mal. Quando nós planejamos o mal. Quando nós planejamos o mal, o resultado será sempre este e será, digamos, virtualmente impossível de ser reparado, porque a intenção foi má. A ideia, o planejamento foi mau. Foi para prejudicar alguém, foi para maltratar alguém, foi para fazer mal ao meu próximo. Então não é só o resultado, é o projeto em si que está danificado. Mas por escolha minha. Eu escolhi assim, eu planejei desta forma, e obviamente o projeto que me criou, que me originou, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a minha opção, com a minha escolha. Porque eu tenho essa autonomia. Essa autonomia não me conecta ao projeto. Não danifica o projeto. É uma simples autonomia. É um direito de escolha. É aquilo que eu quis fazer, aquilo que eu desejei, aquilo que eu planejei. Mas isso, obviamente, não tem nada a ver com o projeto. Porque se o projeto estivesse de fato equivocado ou errado, nós não teríamos de fato justo ou justiça sobre a face da terra. Nós não teríamos pessoas que podem ser chamadas tzadikim, pessoas justas. Agora é sempre bom lembrar, nunca confundam justiça com bondade. Nós até já falamos sobre isso algumas vezes, mas é sempre bom lembrar isto. Não é o tema da nossa aula, eu não vou entrar em detalhes, mas não confundam justiça com bondade. São conceitos diferentes. Isso é muito importante, porque as religiões também, mais uma vez, elas interferem no processo e querem dizer que justiça significa, ou é, digamos, em última instância, bondade. Não é. Não é. Enfim, para uma próxima oportunidade nós vamos analisar isso com mais profundidade, né? Bom, então essa questão do projeto deve ser levado em conta, deve ser administrado de forma coerente, deve ser compreendido no seu contexto. Esse projeto é perfeito. Esse projeto é o sonho de Deus. Esse projeto é tudo aquilo que Ele quis e tudo aquilo que Ele quer para o nosso bem. Representa Ele, na verdade, no plano arquetípico, a imagem do homem sobre a terra. Só que a imagem do homem, esse reflexo que somos nós, reflexos de Deus, imagem de Deus. O que é uma imagem? Sempre insisto nisso, é um reflexo. Nós somos, por assim dizer, a realização de Adam Kadmon no mundo físico. Nós somos o microcosmos que contém o todo da criação, o projeto do todo da criação. É como se existisse o macroprojeto, o projeto e a realização, o produto a um nível muito reduzido que somos nós. O homem comporta em si, no seu ser, toda a ideia da existência, toda a ideia da criação. Sim, em seu corpo físico, em sua alma, nos 5 níveis da sua alma, no seu corpo físico, em seus órgãos, em seus músculos, em seu corpo, em seu esqueleto, toda a estrutura física do homem é, por assim dizer, uma realização, um clímax da realização de todo o projeto da criação. É um projeto, sim, simplesmente perfeito. É o ideal, repito, de Deus na criação. É tudo aquilo que Ele queria, entre aspas, tudo aquilo que Ele desejava, né? Criar o homem, a sua imagem e semelhança, como sendo, por assim dizer, um resumo
de todo esse grande projeto que compreende toda a existência e toda a criação. Nós, pelo menos, conseguimos terminar a primeira parte quando caiu o link. Nós estamos, então, agora nos encaminhando para a segunda parte, que é a ideia da projeção, vamos chamar assim, de Adam Kadmon no mundo físico, que é o que nós chamamos de Adam Arishon, o primeiro homem. Vejam vocês, vamos primeiramente dividir, separar e explicar os conceitos. Adam Kadmon, você já tem muitas informações acerca do que se trata. E vamos agora passar para a realidade densa desse projeto, que chama-se Adam Rishon. Bom, Adam Rishon, o Adam Arishon, é o homem, é o primeiro homem. É lógico, é uma etapa, ou a etapa, aonde esse projeto, o ideal desse projeto toma forma. E quando que o ideal desse projeto toma forma? Ao sexto dia da criação, quando então nós temos o surgimento do homem na Terra, o surgimento do ser humano na Terra, tal como nós o conhecemos hoje, ou seja, nós. Né? E agora, vocês podem, de repente, estar se perguntando, mas de que forma então Adam Kadmon encontra o seu ideal em Adam Arishon? De que forma esse projeto grandioso de Deus se encontra, digamos, se realiza em nós? Analisem comigo. É coisa muito, na verdade, aparentemente é complicado, mas não é. Se você entender que o ser humano foi feito à imagem, semelhança de Deus, foi feito em conformidade com os seus atributos, em conformidade com aquilo que ele planejou, né? Numa escala infinitamente maior. Mas se você perceber que nós temos qualidades, que o ser humano tem qualidades, atributos muito distintos do restante da criação, o que você vai perceber? Você vai perceber que a ideia era exatamente essa. Colocar um ser aqui na face da Terra que, primeiramente, dominasse a criação, que dominasse a existência física sobre a Terra, de que os animais temessem, que a criação lhe estivesse de alguma forma submissa, que ele usasse a sua inteligência e que ele usasse o seu caráter, que ele lhe moldasse, que moldasse a criação em conformidade com a vontade de Deus. Não convém agora entrar, digamos, em detalhes de se isso deu certo ou deu errado. Mas João, o homem está destruindo o planeta. Ok. Vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. Ok, tá certo. Mas João, o homem é mau. Ok, nós sabemos disso, que o homem é mau. Se bem que essa ideia de homem é mau é uma generalização um tanto quanto equivocada. Mas tudo bem, vamos relevar isso. Mas eu estou falando, gente, lá do princípio, do ideal, do plano de Deus, quando ele colocou o homem na Terra. Eu não estou falando do que veio a ser agora, século XXI, isso. Isso é resultado das escolhas erradas que fazemos, em síntese. Mas o ideal é lá no princípio. Deus criou dessa forma. O homem colocou ele aqui com imagem divina, com capacidade de juízo, de julgamento, para que ele pudesse realmente executar a sua vontade na Terra. Dominasse, sujeitasse a criação. Vocês não leem isso na Bíblia? Não leem na Torá? Leem. Está lá. Deus criou o homem e colocou ele aqui para isso, ao sexto dia. Nessa sexta fase da criação, o homem aparece na Terra com esse propósito. Mas o próprio homem, ele é educado para isso. Ele passa por um processo de criação, por um processo de formação,
para depois um processo de ação. Nós chamamos mundos na Kabbalah, Olamot, primeiramente pelo Olam Habriah, onde ele é criado como, por assim dizer, o nosso ancestral é criado como um protótipo do que viria a ser o Homo sapiens, e ele passa então por um processo chamado Yetzirah, que é a formação, a educação, por meio do quê? Da evolução da espécie. E quando eu falo evolução, não estou falando apenas no aspecto físico, no aspecto da psique, que é o capítulo 2 do Gênesis, Yetzirah. E quando ele sai do Éden, então nós temos o terceiro processo, que nós chamamos Asiá, é o mundo da ação. É este mundo aqui agora, é esta realidade em que nós nos encontramos. Um tanto quanto subjetiva, um tanto quanto relativa, entre escolhas, digamos, escolhas morais que nós temos que fazer entre bem e o mal. Nós vivemos num mundo subjetivo, num mundo um tanto quanto impreciso e um tanto quanto desequilibrado. E qual é a nossa função, então? Nossa função é harmonizar tudo isso. É um trabalho hercúleo, é um trabalho de Hércules, sim, mas é um trabalho realizável, desde que o homem assim deseje fazer. Bom, nós estamos inseridos nesse contexto. E Adam Arishon não é aquele homenzinho de barro, por favor. Não é aquele homenzinho de quem Deus tira a costela para fazer a mulher. Não é nada disso. Isso é uma leitura, por favor, isso é uma leitura superficial. Estamos falando da ideia do Midrash, o que há por trás do Midrash aqui. Deus cria Adam, ele cria a humanidade. Adam Arishon significa humanidade. O princípio, o primórdio da humanidade. Então, nós passamos por um processo de evolução no capítulo 2, e emergimos no capítulo 3, melhor, no capítulo 4 do Bereshit, do Gênesis, já no que nós chamamos mundo da ação. São níveis de realidade focados, voltados para a psique, para a alma humana. É o mesmo homem, sim, é o mesmo homem. Nós não caímos de um mundo para o outro, de um planeta para um outro, de um sistema para o outro, de uma galáxia para outra, como os defensores dessas ideias anunnakianas, né, defendem. Não tem nada a ver com mundos físicos. Tem a ver com níveis e percepções da realidade apenas. Isso é o mundo da Kabbalah. Esse é o Olamot, os mundos cabalísticos. O homem é o mesmo, por assim dizer, na sua composição básica, fisiológica, na sua composição, no seu funcionamento, na sua fisiologia, mas os mundos pelos quais o homem passa a nível mental é exatamente isso que a Kabbalah diz. Esses são os mundos da Kabbalah. Processo inicial, nós estávamos então em Biriá, depois passamos para uma educação Yetzirah, e depois para o mundo da ação, o mundo da realização, que é esta realidade que você está vendo exatamente agora em sua presença. Então, esta é a realização do projeto de Adam Kadmon. Nós. Adam Kadmon é a vontade divina. Em síntese, nós poderíamos dizer que Adam Kadmon representa a vontade de Deus para a existência, para a criação. E de que forma esta vontade, essa ratzon divina, essa ratzon de Deus, esta vontade que permeia toda a existência, de que forma como ela encontra a sua plena realização, o seu clímax, em você, em mim, no seu próximo. Parem para pensar. É extremamente grandioso. É extremamente inspirador. Eu me sinto inspirado com isso quando eu vejo um negócio desse, quando eu percebo uma coisa dessa. Que toda a vontade de Deus para a criação se resume em você.
Gente, mas como a gente diz aqui no Sul, mas que baita responsabilidade. Eu não consigo imaginar algo maior. Porque todo o peso da vontade divina da criação, de tudo que existe, do cosmos, do Kyun, de toda a criação, de toda a existência, repousa sobre seus ombros, sobre os meus. É nesse aspecto que a Kabbalah eleva o homem e inspira o homem a realmente fazer jus a isso, a ocupar o seu lugar. E não precisa de mimimi isso, mimimi aquilo, mas eu sou tão fraco, mas eu sou tão, eu não consigo entender, mas eu não sei, mas eu não tenho condições de compreender isso. Não, não existe isso, gente. Não há necessidade de você compreender isso. Nem necessidade de compreender isso. Basta a necessidade de você perceber isso. Não tente entender, não tente compreender isso. É a mente divina, é a vontade dele, é o desejo dele. O desejo de Deus, Deus tem esse desejo, o desejo de Deus encontra respaldo em você. Encontra realização em você. Isso é de uma dignidade, isso é de uma honra, isso é de um peso de glória tão grande para nós, seres humanos, que eu sei que é difícil tentar compreender, digamos, uma pequena partícula disso. Mas nós não estamos aqui para compreender isso. Estamos aqui simplesmente para perceber isso. Perceber já é o suficiente. Que quando você percebe, você reúne condições, embora não conhecendo tudo, ninguém conhece todas as coisas, embora não compreendendo tudo, você reúne condições e inspiração para se tornar, de alguma forma, uma pessoa melhor. Para se tornar, de alguma forma, uma pessoa que realmente impacte a sua sociedade, a sua família, a sua cultura, a sua região, a sua cidade, o seu país, o seu povo. Você recebe inspiração. O que nós precisamos, o que o ser humano precisa é inspiração para o bem. E a Kabbalah, ela mostra isso claramente quando te coloca, te insere nos planos de Deus. Na verdade, você não é que Deus tem um plano para você, como as religiões ensinam. O plano é você. Deus tem um plano na sua vida, meu irmão. Não, Deus não tem um plano na sua vida. Você é o plano. Fique claro isso. Isso é importante. Para que inspire, para que nos inspire, corrigindo, nos inspire a, de alguma forma, entender o que precisa ser restaurado, o que precisa ser reparado em nós. Porque é dessa forma que as mudanças maiores vão se processar. As mudanças maiores lá fora só se processarão quando nós internamente mudarmos. Quando nós, primeiramente, mudarmos. Se ficarmos esperando a mudança lá fora, talvez lá fora ocorra aqui e ali, mas começa conosco. Ou seja, aquilo que eu quero ver no mundo, começa comigo. Esse é em síntese a ideia. Essa é em síntese a ideia. Então, Adam Kadmon é a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela encontra, digamos, realização em Adam Rishon, humanidade. Quando o Eterno finalmente, ele, inspirado por esta vontade de se expressar, Deus tem essa necessidade de expressão. Entendam isso de uma forma muito, muito particular. Não é uma lacuna em Deus. Não é uma carência de Deus. Mas essa vontade é, por assim dizer, um ato de misericórdia, um ato de benevolência. Essa vontade de nos criar é um ato de misericórdia, um ato de benevolência. Há vários questionamentos, eu sei. Mas por que nós morremos, João? Mas por que isso acontece na vida da pessoa, ou na minha vida? Isso não vem ao caso agora. Mas
A ideia é que esse desejo de Deus encontra respaldo em você, encontra o clímax em você e encontra a plena realização em você. N razões já mostradas aqui. Deus tem o desejo de se expressar. E esse desejo, então, representa não uma lacuna, mas sim um ato de misericórdia, um ato de bondade. É como, por assim dizer, Deus não quis a realidade apenas para ele. É muito típico do ser humano, está, digamos, intrinsecamente ligado a nós, a nossa natureza, desejarmos ter filhos, porque o filho expressa, por assim dizer, uma realização. E é exatamente esse processo. Deus quis ter filhos. Deus quis gerar, no sentido de criar, de se expressar. Porque um filho nosso é uma expressão nossa. Então é mais do que natural que desejamos ter filhos. É mais do que natural. Não vou entrar no mérito da questão agora de quem não quer ter, mas o fato é que é natural de querer ter filhos. Porque é uma expressão. É a nossa expressão. Deus, na mesma proporção, porque somos imagem dele. Simplesmente isso. Ele quis também ter. Ele quis expressar-se. E esse desejo de expressão, resulta, ultimamente, em último caso, em última instância, no homem. O resto da criação é maravilhoso, lindo, perfeito. Eu vejo o mar, eu vejo a floresta, eu vejo as montanhas. Ok. Mas ali eu vejo apenas a impressão digital de Deus, por assim dizer. O dedo de Deus criando. Agora, quando eu olho para outra pessoa, o que eu vejo? A imagem de Deus. A imagem de Deus. É isso. Essa é a razão da distinção, da diferença. A imagem é a expressão, é o quadro pintado, é a obra de arte, é a obra-prima de Deus. Então, no homem, Deus se realiza. No homem, Deus se realiza de forma plena. Entendam essa realização plena numa linguagem estritamente humana, gente. Claro, não é lacuna de Deus. Ele nos criou por um ato de misericórdia, um ato de bondade, Hesed. E esta razão de ter nos criado desta forma é o que nos deve inspirar a fazer o mesmo. Atos de misericórdia. Coisa que o judaísmo, por exemplo, bate N vezes, várias e várias vezes, mostrando qual é a necessidade premente do homem, qual é a necessidade primordial do homem, que é a evolução do caráter e o progresso nessas obras. Em tudo aquilo que ele deseja, de fato, para a criação, para a sua criação. A realização do projeto e a expressão da vontade de Deus. É importante que se frise o seguinte, que já que Adam Kadmon comporta o todo da criação, a nível macrocósmico, sendo ele o projeto, o design da criação, é imprescindível que nós notemos também que o ser humano, nós, o homem, nós contemos, de alguma forma nós podemos conter o nosso conteúdo, do nosso ser como um todo, corpo e alma, e é assim que nós dividimos o homem na tradição, contém esses aspectos. E quais são esses aspectos? Da fisicalidade, que corresponde ao corpo, e do abstrato, que corresponde à nossa mente, que corresponde a essas 5 divisões. No homem está a Torá divina, a lei divina, porque exatamente na mesma proporção, a quantidade de níveis da alma humana, que são 5, correspondem aos 5 livros da lei divina. Não entendam livros como Sefer, mas entendam livros como Sefirá, como esferas, ou como mundos, por assim dizer. Então, é como se o homem, em sua mente, tivesse 5 mundos, que são os 5 níveis da alma,
que são essas cinco formas pelas quais a nossa alma se expressa. Nós chamamos isso de Nefesh, Ruach, Hayah, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. São os 5 níveis correspondentes, cada um deles, a um livro da Torá. Mas não entendam Sefer, livro, como Sefer, assim como Sefirá, como esfera, ou como contagem, por assim dizer. Porque o termo Sefirá vem de Sefer. Sefer é livro, Sefirá é esfera ou contagem. Então é como se fossem esferas ou mundos dentro de você. Mundos abstratos, de abstração, que corresponderiam nos últimos níveis ao seu consciente, subconsciente e inconsciente. Os outros 2 níveis, o nível secundário nós chamamos de do que nós chamamos de Ruach, refere-se, por exemplo, ao sistema parasimpático, e Nefesh corresponde ao todo do ser, físico e mental. Então, vejam que se você comporta, por assim dizer, a nível abstrato, toda a Torá, de uma forma simbólica, isso significa que você corresponde ao todo da criação, corresponde a tudo aquilo que de fato existe. Ou seja, nós temos então uma correspondência no mundo superior de Adam Kadmon ao mundo aqui embaixo de Adam Arishon. Há uma correspondência. Cada um dos nossos órgãos ou das nossas partes vitais, ou, digamos, cada medida da nossa proporção, da proporção do corpo humano, corresponde a uma dessas esferas, ou sefirot, que nós tanto ouvimos falar na Kabbalah, e essas sefirot estão também presentes no corpo, entre aspas, de Adam Kadmon, que é o projeto. Então, o projeto lá em cima corresponde a nós aqui embaixo, de alguma forma. As 10 sefirot, elas estão presentes no corpo do homem, mas, obviamente, no corpo, não estou falando do corpo físico, no ser do homem, né? Que correspondem aos atributos divinos. Esses atributos divinos foram colocados no homem exatamente no momento em que Deus nos fez sua imagem. E, obviamente, essa ação de Deus de colocar imagem dele no homem corresponde exatamente ao projeto inicial de Adam Kadmon, que se estende por todos os mundos, por todas as realidades, por todos os níveis de consciência, por todas as 11 dimensões da criação. E o homem, então, é colocado aqui para uma missão. Essa missão, todos nós sabemos qual é, já falamos, então, algum tempo atrás, alguns minutos atrás, que é exatamente submeter a criação, elevar a criação, fazer com que ela funcione adequadamente e nos transformar aqui de administradores de tudo aquilo que foi criado para o nosso bem. Tudo foi criado para o bem do homem. Porém, quando eventualmente ocorre algum problema, alguma situação, essa situação, esse problema, não é um erro de projeto. É um erro da escolha que nós fazemos. Em algum momento, nós erramos alguma escolha. Então, isso pode transtornar as nossas ações aqui, mas não transtornam e jamais poderão transtornar o projeto divino, porque este sim é infalível, este sim é perfeito. É isso aí, gente. Terminamos então a parte da gravação aqui e vamos para a sessão das perguntas.